eu sou a Emily do Obstudy e eu vim falar sobre um ingrediente que as pessoas mais disciplinadas usam na sua rotina. Com certeza não é carisma, genética ou beleza, mas se trata de perseverança e a instalação de hábitos que a maior parte da população despreza, principalmente a brasileira. Então, a princípio, vamos falar sobre esses conceitos iniciais e depois vamos falar o que a neurociência fala sobre esse assunto. Se você tiver só 20 minutos para treinar todos os dias, o seu corpo sentirá a diferença em 3 meses, no mínimo. Imagine em um ano. Se tratando do contexto do Enem, por exemplo. O que é que a gente faz para se destacar, para se sobressair? Ora, é só analisar as médias mais baixas do Brasil, do brasileiro, e aplicar isso no seu cotidiano, estudar o que ninguém estuda. Mas não é tão simples quanto parece. O que é que vai me fazer persistir? Aí é que está a autoconsciência. A autoconsciência é o seu combustível. É como se a construção de hábitos, ou seja, matérias que você tem que estudar para se sobressair, fosse o carro, e o combustível desse carro fosse a autoconsciência. Você precisa desse combustível para ir mais longe. Não adianta eu chegar aqui falando de hábitos e falar acorde mais cedo para ser produtivo, se você não sabe discernir quais são as suas prioridades no dia. Porque se você sabe discernir, elimina bastante os estímulos externos. Dá para entender? Então não adianta chegar com vários hábitos aqui antes de construir uma autoconsciência em você. A força de vontade, por incrível que pareça, ela não vem só do sonho. Na verdade, se você levar por esse raciocínio, seu cérebro vai entender que é só questão de tempo para você conseguir o que você quer. E não é bem assim, não é só questão de tempo. Não é só questão de levar com a barriga e uma hora vai acontecer. Você precisa se mover. E como é que eu consigo me mover? Através do autoconhecimento. É preciso um desconforto. Quem transpira mais no treinamento, sangra menos na guerra. E por isso que vamos apresentar 3 verdades. Primeiro, para que você possa entender como funciona, como se gera a autoconsciência, e depois partiremos para a neurociência. Agora chegou o momento de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais e, além disso, aqui embaixo na descrição tem um link para o canal do Telegram, onde disponibilizamos todo o nosso material gratuito. Primeira verdade, você não consegue mesmo ou só consegue através de um grande esforço? Você precisa saber isso para eliminar estímulos externos. Por exemplo, acordou cedo, quero ser produtivo. Eu vi essa dica em algum lugar que acordar cedo é produtivo, mas se eu não conseguir discernir o meu dia, ele se torna totalmente improdutivo. Se eu acordar com uma atividade, por exemplo, atividade física, ok, você acorda, desperta, mas depois dessa atividade física, o que é que você vai fazer? Percebe? E você precisa discernir quais são as suas prioridades para que você chegue onde você quer chegar. Dá para entender? Por exemplo, se você quer fazer a prova do Enem, como eu já citei esse exemplo aqui, e tem a dificuldade em matemática, o que é que você vai fazer? Você vai estudar humanas porque se dá bem? Pense nas suas prioridades. Você vai deixar a matemática para depois, porque eu vi que realmente esse assunto é fácil, eu vi o professor dando a aula ali, mas eu não quero me esforçar, porque eu sei que vai levar um tempo. Dá para entender? Essa verdade é muito importante para gerar autoconsciência em você, para que você saiba discernir o que fazer, que rumo tomar. E de quebra, você acaba descobrindo sobre a sua capacidade, até onde você consegue ir. E isso é muito libertador, porque ao praticar algo muito difícil, você acaba sendo bom. Então você já consegue desconstruir mentiras, bloqueios mentais. Você consegue discernir que você consegue ir longe e consegue ir mais rápido. O guerreiro nasce fazendo o que é mais difícil e importante quando se sente intimidado, quando se sente desconfortável. E é exatamente isso que você vai fazer. O que é que você vai fazer no exemplo que eu citei do Enem? Tenho dificuldade em matemática, sou boa em humanas. Eu preciso discernir, eu preciso fazer essa métrica, diminuir a carga horária de humanas e aumentar a de matemática. É no desconforto
que eu cresço, que eu vou mais longe. Então você precisa discernir para ser um guerreiro. Um guerreiro sobrevive às adversidades, o guerreiro sobrevive à guerra principalmente. Terceiro, o sonho não se realiza enquanto você dorme. O que te faz crescer é o desafio. E o que é que eu faço para acordar? Primeiro, jogar longe o travesseiro da preguiça, o cobertor da procrastinação, ok? Mas se eu começar a despertar, se eu começar a fazer esses questionamentos, essas 3 verdades, começar a me questionar, eu vou me tornar outra pessoa. Essas 3 perguntas, essas 3 verdades, elas só vão te ajudar a gerar uma autoconsciência inicial. E a partir do momento que você começa a se conhecer, outras reflexões surgirão. Isso é muito importante. Você precisa saber criar a sua própria autorreflexão. Essa terceira verdade está muito ligada ao desequilíbrio que a gente precisa enfrentar antes de estar tudo normal, antes que a gente chegue no nosso objetivo. Dá para compreender? Você precisa sofrer mesmo se quer chegar nesse sonho, e principalmente se ele for muito alto. Se for algo que está fora da normalidade, que as pessoas não querem fazer porque é difícil, você precisa pensar sobre isso. A autoconsciência, ela gera esse combustível e, de quebra, gera maestria. Você acaba sendo perfeito nas suas ações, sendo melhor naquilo que você faz. Daqui a pouco, você consegue fazer as coisas em casa, não porque as pessoas pediram, mas porque se sentiu responsável. Esse é um exemplo. Sonhar sem aplicabilidade é utopia. Quando você é exposto a verdades, mais perto você se encontra da mudança. Isso é um princípio bíblico, a verdade liberta, mas a ciência pode explicar isso. E agora vamos partir para a neurociência. O que é que acontece quando a gente gera autoconsciência no nosso organismo? O cérebro armazena em regiões subcorticais ligadas à intuição, nosso senso de vida, de propósito, ou seja, nós sabemos quando estamos errados e quando estamos certos, de acordo com os nossos valores. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você quiser mesmo acertar, uma hora você vai se sentir tão cansado dos seus resultados que a mudança é inevitável. E o seu organismo te ajuda nisso, através da autorreflexão, da autoanálise. Experiências de vida refletem em reações fisiológicas, ou seja, você acaba tomando decisões a partir daquilo que você já viveu. Isso a gente já consegue compreender ao longo dos anos. Ou seja, a autoconsciência administra o que nós fazemos para que vivamos de acordo com os nossos valores, com aquilo que nós acreditamos. A autoconsciência é imprescindível para você não ser o sem noção, primeiramente. E Steve Jobs, sabendo desses estudos, ele falava que ter foco é saber dizer não. E como é que a gente sabe dizer não? Tem esse conhecimento? Através da autoanálise, através do autoconhecimento. A autorrevelação faz as perguntas certas e leva em consideração as informações que são negativas para poder tomar decisões, sabe? Do contrário, ficamos autossuficientes. Tem um auto-engano por aí. E é o que Sócrates vai debater com os sofistas. Porque eles achavam que sabiam tudo, achavam que tinham a retórica. E, na verdade, quando a gente acha que sabe de tudo, aí é que está o erro. E é o que acontece no auto-engano. Nós precisamos reconhecer que não sabemos de fato nada e precisamos aumentar o nosso arsenal de dados para tomar uma decisão. Se não agirmos dessa forma, nós ameaçamos todo o nosso futuro, todo o nosso comprometimento. Precisa mesmo ser desconfortável a princípio para criar microlesões nos nossos músculos, né? Porque quando um músculo fica grande é porque há microlesões por causa do esforço. E é basicamente que a gente vai fazer isso na nossa consciência. Tiago Nigro, um grande investidor, né? Fala sobre economia, sobre a bolsa de valores, te ajuda a ser rico. Falou certa vez em um podcast que tudo que ele faz vai de acordo com a intuição que veio da experiência que ele teve durante a vida
e por causa dos dados que ele absorve, ele estuda antes de tomar uma decisão. Porque investidor é aquele que se arrisca, mas esse risco é um risco inteligente, diferente de um risco que é burro, que só vai de acordo com a intuição. A gente precisa aumentar o nosso arsenal de dados. E como é que a gente faz para aumentar os nossos dados, o nosso conhecimento? Vou te dar 2 passos. Primeiro, peça feedbacks a pessoas que você confia, aquela pessoa que você admira, que realmente vai te fazer crescer, seja no seu emocional. Poxa, como é que eu estou me importando? Será que eu estou sendo uma pessoa madura? Será que eu controlo bem minhas emoções? Se for a questão dos estudos, do seu desempenho, você vai procurar, sei lá, seus pais. Eles realmente te conhecem, sabem da sua rotina. Eles vão olhar, eles sabem se você está de fato estudando. Pergunta aos seus pais como é que você está se saindo, sabe? Pergunta a pessoas para que te deem o feedback, para que você saiba onde está errando. Isso vai te proteger de informações duvidosas, suposições aleatórias, e você não vai tomar sua decisão de acordo com a sua intuição, sem os dados, que é burra. Segundo, aumente o seu ciclo, sabe, de envolvimento. Como assim? É o que as pessoas falam. Se misture com pessoas que te façam crescer. Aquela pessoa que diz o que você não gosta de ouvir. Mas não só isso. Ela mostra o caminho para onde você tem que ir. O que é que você tem que fazer para mudar. Isso que a gente faz no nosso canal, por exemplo. Chegamos ao final do vídeo, gente. Para mim, essa é a parte mais importante. A explicação realmente científica do porquê refletir é tão importante para que a gente estude melhor. Primeiro, o cérebro é o último órgão a se moldar, a se desenvolver no organismo humano e só para lá para casa dos 20 anos. Isso explica porque a gente tem tanta vergonha quando vai lembrar da nossa infância. Na faixa dos 12 anos, eu mesmo morro de vergonha, não gosto de lembrar. A minha irmã gosta de lembrar sempre, lembra daquilo, eu não gosto, porque é outra pessoa ali, outro desenvolvimento cerebral. Isso porque as nossas redes neurais, redes de atenção, elas crescem praticamente paralelas ao cérebro. Então tem outro desenvolvimento, o que explica os diferentes temperamentos da fase infantil até adulta e vai crescendo, diferentes comportamentos, tudo isso porque é uma questão de amadurecimento mesmo. Então vamos crescendo, criando autorresponsabilidade, pensando mais sobre as nossas ações. Isso explica porque muita gente só para realmente para estudar depois que acaba o ensino médio, porque é justamente o período que o cérebro está mais maduro. A epigenética, por exemplo, que é a ciência que explica o comportamento do gene de acordo com o ambiente que está, vai explicar que só herdar o gene não é o suficiente para que você desenvolva esse talento. Por exemplo, se você é filho de pais inteligentes, você só vai ser inteligente se acionar esse gene. E como é que funciona isso? O gene tem uma espécie de interruptor bioquímico que vai decidir ou não se ele vai funcionar. É como se fosse um interruptor mesmo. Então, como é acionado? Vou dar o exemplo da autorreflexão. A autorreflexão faz com que eu me motive para estudar. E estudando, eu crio um talento em certa área. Essa é a explicação científica, gente. Então, se você não tem habilidade para estudar, saiba que isso pode se desenvolver. Moral da história, gente. Se você não tem o hábito de estudar, se você não sabe dizer não, como Steve Jobs falou, que foco é de saber dizer não, saiba que isso pode ser mudado. Se você primeiro refletir sobre suas ações, refletir onde você quer chegar. Um beijo e até o próximo vídeo.